Olá, muito boa noite a você. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso cafofo chique do Sinapse ICL. É um prazer, como sempre, estar com você, César. O prazer é todo meu, Robes. Que alegria estrear um programa novo contigo. Vamos com tudo. Sinapse ICL. Não preciso nem dizer quem sugeriu esse nome, né? Preciso. É isso, Sinapse eu acho que é um nome muito bacana porque dá conta desse processo que ocorre na comunicação entre dois neurônios e, portanto, é absolutamente fundamental para o funcionamento do corpo humano, da atividade humana, da atividade intelectual de uma maneira mais ampla, e isso guarda relação com o nosso processo societário. Eu acho que o que a gente busca fazer aqui, né, Rô, é ouvir as pessoas, lidar com, ainda que seja com dissonância, de uma maneira respeitosa, mas contribuir para o debate, ampliar o debate público, porque eu acho que é uma época, Rô, em que a gente está muito carente disso, entende? O debate público foi muito banalizado pelo bolsonarismo. Então, hoje em dia, a gente tem esse tipo de coisa dando conta de absurdos e de impropérios, e a gente fica preso nesse paradigma sem debater o que realmente importa. No Sinapse, a gente vai endereçar essa questão, trabalhando com mais profundidade, entrevistando gente de peso. É muito bacana isso, porque hoje em dia, ou você é A ou você é B, né? E aqui a proposta é, quando A fala com B, conectou, dá no Sinapse ICL. Isso aí. Então, olha, guarda aí, a gente vai se encontrar de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30, trazendo convidados variados e assuntos variados. A gente vai falar sobre política, sobre meio ambiente, sobre mobilidade urbana, né? A gente vai trazer advogados, vai trazer juristas, vai trazer gente desconhecida também, músicos, esportistas, porque assim, todo mundo faz política, né? É isso. Na verdade é essa, a gente tem a política institucional que acontece lá em Brasília, mas o dia a dia a gente vive fazendo política. Conversar é um ato político. Exatamente. Né? Então a proposta do Sinapse ICL é exatamente essa. Deixa eu começar te perguntando, dia cheio de notícias, o que chamou a tua atenção hoje? A gente tem ao longo das últimas semanas aí, né, essa questão da possível prisão do Jair Bolsonaro, e todo mundo está especulando a respeito de se e quando isso vai acontecer. O que a gente viu ao longo dos últimos 10 dias, basicamente 2 semanas para cá, desde que a APF deflagrou aquela operação, foi uma piora considerável aí da posição do Jair Bolsonaro. E hoje tem o senhor Wassef aí, os seus 4 celulares que Por estão... falta de um, o cara tem 4. Exato. 4. Exato. A APF apreendeu, conseguiu acesso ao conteúdo que estava ali. Porque ele não passou as senhas, Não passou as senhas. Mas Vale ressaltar também que o carro dele estava parado numa vaga de idoso, sem placa. Então, é assim a síntese perfeita do que é o bolsonarismo, entendeu? Gente que fala a respeito de virtude, que se gaba dos valores da família tradicional e esse tipo de coisa, na prática é o senhor Wassef, né? Então, você imagina, Rô, o que não vem agora com esses celulares, que muito provavelmente o Wassef é uma figura aí histórica dos Bolsonaro. Ele está com os Bolsonaro muito antes do Jair Bolsonaro ser eleito à presidência da República. Então, seguramente, ele tem muitos dados. E ele não é a única fonte. A gente está vendo esse processo, por exemplo, hoje, o César Bittencourt, que é o novo advogado do Mauro Cid, de novo disse que não. O Mauro Cid agiu sim a mando do Jair Bolsonaro. Pode ser que, de fato, ele volte atrás novamente, a gente não sabe, né? Ele me parece ser bastante volátil, considerando as posições que ele apresenta. Ele diz que ele pode apresentar 20 ou 30 versões, que ele tem o direito de fazer isso. Enfim, eu acho que isso é, no mínimo, questionável, vindo de um advogado, mas o fato aqui é que me parece, a essa altura, evidente que o Mauro Cid estava agindo a mando do Jair Bolsonaro. A PF diz, né? Que a própria PF diz que já tem provas. O Bolsonaro tinha plena ciência de tudo que acontecia. É óbvio, né, gente? Exato. Não depende, portanto, de um processo de delação do Mauro Cid, mas isso agravaria substancialmente, Rô, a condição do próprio Jair Bolsonaro, caso isso aconteça, a despeito de não ser um processo indispensável para a própria condenação do Bolsonaro. Então, acho que a grande pauta do dia de hoje
gira ao redor desses temas que podem resultar num processo de prisão do Jair Bolsonaro. Como o nosso chat também não perdoa, né? Já ouvi dizer que não está passando nem Wi-Fi ali entre os bolsonaristas, né? Tá todo mundo tenso, porque sabem que ali tem, né, Calejão? Uma outra notícia de hoje é do hacker, né? O Delgatti pegou 20 anos e 1 mês, né, pelos vazamentos da Lava Jato, por ter entrado em celulares e tal, sem contar esse processo atual de invasão, né, no site do Judiciário. Quer dizer, 20 anos já tem para conta e ainda falta esse processo atual. Ele tem provado, né, algumas coisas que ele tem dito, enfim. Sim. Vamos entender também como é que caminha essa história, porque daí também é uma outra via, né? Eu costumo dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro gostava tanto de um cercadinho que agora ele está no cercadinho, né? Então, assim, é um 360, todo mundo, né, levantando, investigando, porque, assim, o bote tem que ser certeiro. Exatamente. Não pode ter nenhuma brecha ali, né, César? E você sabe que a gente vem fazendo essa análise, eu fiz essa análise várias vezes contigo ali no N2, da dimensão política, da dimensão jurídica, etc. e tal. Agora, é curioso observar tudo o que está acontecendo, porque de muitas maneiras, o hacker, eu não sou jurista, nem advogado, nem desembargador, nem juiz de direito para ficar avaliando dosimetria de pena. Então, se ele merecia 20 anos de cadeia ou não. Aqui, conversando contigo, me parece bastante excessivo isso, Rô. 20 anos de cadeia. É óbvio que, muito provavelmente... Tem recurso, né? Recurso. Você pode cumprir, talvez, 1/6 da pena e sair por bom comportamento, paliativos, enfim, a ver como é que tudo isso vai se dar. Agora, para uma dosimetria inicial, 20 anos de pena, isso se aproxima do que seria a pena máxima do Brasil, que é de 30 anos, e é uma pena que, via de regra, é aplicada para crimes duríssimos, como homicídio doloso ou estupro, esse tipo de coisa. Você acha que apertou porque ele, teoricamente, hackeou gente muito graúda? Eu tenho certeza que sim, Rô. Isso, né? Porque existe essa dimensão política para tudo que se aplica considerando figuras muito importantes. Então, em alguma medida, eu estabeleço um paralelo com o que está acontecendo com Julian Assange, por exemplo, entende? Sim. É uma maneira, Rô, de mandar um certo recado tácito, nem tanto nesse caso, né? De dizer, olha, quem se atrever a conduzir processos análogos a isso que está acontecendo aí, o recado é muito claro. É 20 anos de cadeia, entende? Então, obviamente, a gente vai ter a oportunidade aqui no Sinapse de conversar com juristas, de esmiuçar esse caso. Isso não vai se encerrar agora. O Delgatti, goste dele ou não, eu também fiz essa análise contigo no N2 de que eu não acho que seja o caso de reverenciá-lo como um herói. Longe disso. Ele é uma figura complicadíssima, que está envolvida numa série de atividades que são, no mínimo, questionáveis, e eu não acho que é o caso de tratá-lo como herói. Agora, cabe também ponderar se é o caso para 20 anos de cadeia, porque isso é uma pena duríssima que, como eu disse, se aproxima do limite que prevê o nosso ordenamento jurídico. Mas vamos ver, a gente vai seguir esse caso seguramente e vamos ter conversas aqui com juristas que estão mais qualificados no sentido de dizer se essa é uma punição que parece adequada ou não. Parece um recado muito claro, né? Hackear gente graúda, colarinho branco, nem pensar. Né? Acho que é um recado bem claro sobre isso. E a gente vai ver o desenrolar da história, provavelmente deve cair um pouco mais, né? Queria ir para Salvador, na verdade, porque 24 pessoas foram baleadas, né? Foram 12 mortes nesse final de semana em Salvador, a cidade que faz parte do estado mais violento do Brasil, né? É muito difícil entender os próximos capítulos dessa história, Calejão. A gente não vê e não ouve, né, principalmente em entrevistas, uma nova política pública de segurança ali para o Estado, para os próximos dias ou para o próximo mês, né? Aconteceu porque tinha que acontecer, estamos reprimidos, estamos trabalhando. Ora, estamos trabalhando, ao meu ver, não é um retorno que a população precisa. Porque pessoas morrem e não tem retorno para as pessoas que morrem.
sabe? Exato. E morrem ao arrepio da lei, Hobbes. E isso que é terrível. Veja, a gente é muito bom que você traga esse tema, porque, via de regra, as pessoas dizem: mas vocês estão criticando em São Paulo, porque é o Tarcísio de Freitas, que é do republicano, que é um governador de direita e tal. Esse tema que a Hobbes traz agora é de um governador do Partido dos Trabalhadores, entende? Então a questão aqui, a gente não está fazendo uma discussão político-partidária. A gente não vai criticar esse partido e não vai criticar outro. Sinapse não é a respeito disso, é a respeito de pensamento crítico, é a respeito de trazer a real dimensão daquilo que deve ser debatido, porque é um tema pertinente na nossa discussão pública. E veja, me preocupou muito quando eu vi a fala do Jerônimo, eu estava te dizendo isso no bastidor. Ele basicamente disse que respeitem a nossa polícia militar, entende? Ora, não se trata disso, governador, de respeitar ou não a polícia militar. O que a gente não pode é ter uma série de assassinatos que são conduzidos de uma maneira bastante sistemática e que isso seja feito como um processo de execução sumária. Porque o Brasil, além de não ter a pena de morte, ainda que a nossa legislação tivesse, você não pode conduzir essa execução de forma sumária sem nenhum tipo de direito à defesa, com o policial sendo transformado em juiz, executor da pena. Isso não faz o menor sentido e encaminha a nossa sociedade para um estado de barbárie. Agora, para encerrar minha fala, Rô, o porquê que isso acontece com tanta ênfase nesse momento? Porque o militarismo, ele é uma atividade honrada e necessária quando ele é exercido com propriedade. Quando você, de fato, serve e protege a população. Mas, ao longo da nossa história, é uma luta terrível, Hobbes, para manter o militarismo dentro das atribuições que lhes são constitucionais, entende? Quando você tem um presidente da República que fala que policiais podem matar sem nenhum tipo de punição, excludente de ilicitude, esse tipo de coisa que o Sérgio Moro já começa de alguma forma a defender com a Lava Jato. 4 anos de governo Bolsonaro, o que a gente está vendo é isso, as polícias militares absolutamente fora de controle dos governos estaduais. Vai dar muito trabalho. E infelizmente quem morre é a nossa população mais empobrecida, sobretudo jovens negros que habitam as nossas periferias, entende? Então, falando de preto, falando de periferia, sou obrigada a chamar o nosso convidado de hoje, do programa de estreia, deputado Renato Freitas. Seja muito bem-vindo ao programa de estreia do Sinapse. Que prazer recebê-lo aqui conosco, viu? Estamos aqui, muito felizes de ter você. Boa noite. Boa noite, Roberta. Que satisfação, que honra minha estar no primeiro episódio desse programa aí, que nos promete muita coisa boa e necessária nesse país. Salve, salve, César. Um forte abraço. Boa noite. Um abraço, meu irmão. É um prazer te receber nessa primeira edição do Sinapse. Eu sempre digo isso, cada conversa que a gente tem, Hobbes. Eu honestamente acredito que o Renato é parte de uma nova cepa, de uma nova safra de políticos que vão transformar o Brasil até o fim dessa primeira metade do século XXI. Entende? Então é uma honra te receber aqui e tamo junto, vamos em frente, porque eu acho que de fato é uma conversa necessária. Alguns temas são dolorosos, mas que a gente de fato precisa tocá-los. A gente vai passar por muitos temas aqui com o deputado, mas eu queria começar falando um pouco sobre você, Renato. Você é filho de uma paraibana. Você nasceu em Sorocaba, quer dizer, você está aqui pertinho da gente, né? Pelo menos de nascença. E aí você se mudou, né, para o Paraná, ainda pequeno. Com quantos anos? Quantos anos você tinha quando foi morar no Paraná? Eu tinha meses, bebezinho. Eu fui, olha como o mundo gira, que maravilha, porque a poucas quadras da onde eu moro hoje, tem ali um complexo penitenciário desabilitado há muito tempo, o Presídio do AU, se chama, Presídio do AU. E ao lado do Presídio do AU tem o cartório do Barreirinha. Como eu vim cedo, no colo de minha mãe ainda, por conta de uma prisão do meu pai aqui nas estradas do Paraná, eu fui registrado ao lado do complexo.
e nunca mais morei perto, fica até num bairro mais ou menos nobre aqui, por isso foi desabilitado o presídio, que é o mais antigo, acredito. E hoje é também perto do Centro Cívico, onde eu exerço o meu ofício como deputado, e moro ao lado de onde fui registrado. Que legal. Bacana. Querido, e aí tem uma história que eu gosto, em outras intervenções a gente já discutiu. Você disse que concluiu o ensino fundamental através de supletivo e algo me chamou a atenção, cara. Quando a gente conversou, acho que da primeira vez que você me diz assim, eu fui uma criança, não lembro o termo que você utilizou exatamente, criminosa, você disse que eu fui uma criança criminosa, e me fez refletir muito acerca disso, porque como é que uma criança pode ser criminosa, entende? Você tem que ter um modelo de sociabilidade muito equivocado para permitir que crianças sejam criminosas. Quando o Renato me disse isso chamou a minha atenção. Conta um pouco pra gente, Renato, dessas tuas fases iniciais de desenvolvimento, e você disse que era o cavalo louco, né? Que você dava uns cavalos loucos, que você chamava de cavalo louco. Conta pra gente o que era o cavalo louco e como foi esse teu esforço para se desenvolver e resistir ao que esse modelo de sociabilidade tinha reservado para você naquela ocasião, cara. Mano, tem a ver um pouco com a outra pergunta que eu respondi, só uma coincidência, não uma história, né? Eu venho de uma família de muitas privações. A minha mãe veio do sertão, não veio de qualquer lugar da Paraíba, que já é um local difícil. Ela tem 60 e tantos anos e ela vem do sertão, onde não tinha água, onde não tinha eletricidade, onde o Estado não se fazia presente, era a lei dos coronéis e a lei da miséria. E a lei da miséria gera seres humanos insensíveis, brutos, embrutecidos, muitas vezes bestiais. Essa é a verdade, infelizmente. A verdade que era do meu avô, que era uma pessoa embrutecida a ponto de se tornar uma fera, alguém que ameaçava a vida de todos os filhos que tiveram que sair muito cedo. Minha mãe veio para São Paulo muito cedo, ainda com 13, 14 anos, e trabalhar em casa de família, etc. Então, nós nascemos, minha mãe conheceu meu pai, que já tinha algum problema. A minha mãe já tinha o meu irmão, que é de um outro pai, né? Então, a minha mãe já estava na batalha da sobrevivência, em casa de família, e conheceu esse meu pai. Esse meu pai foi preso e eu vim morar no complexo penitenciário lá de Piraquara, que daqui ele foi para lá, numa região de ocupação. Então, eu sempre andei meio, aí que eu queria chegar, em bando. Eu sempre fui uma criança que nunca tive sozinho, eu sempre tive na rua. A rua, a praça é do povo, assim como o céu é do condor, né? E a rua é dos vira-latas. E eu me sentia uma espécie de vira-lata ali, sabe? Uma criança que encontrava na rua outras crianças em situação parecida, filho sem pai, morador ali do lado do córrego, né? Do valetão, no fundo da invasão, e a mãe trabalhando de empregada doméstica lá num lado nobre da cidade, saindo antes do sol nascer, voltando depois do sol se pôr. A oportunidade de corrigir os filhos, batendo nos filhos, quando de algum modo se desespera, se angustia, porque o filho está pulando da ponte para aprender a nadar, porque o filho furtou no mercado, e eu fui essa criança que fui sobrevivendo muito da rua, pela ausência desse núcleo. E isso fez com que eu fosse também naturalizando pequenos delitos de algum modo, de modo que o primeiro x-salada que eu comi na minha vida, por exemplo, foi quando eu vim para Curitiba. Eu morava em Piraquara, vim para Curitiba, no centro, e aprendi, eu tinha uns 11 anos, aprendi com um amigo que tinha uns 13 a dar o famoso cavalo louco. A gente era crianças pretas e pobres invisíveis, e a gente entrava numa lanchonete, pedia ali o X-Tudo, que era mais caro na época, comia o X-Tudo, não abria o refrigerante, né? Fanta uva, pra você ver criança, né? Só açúcar. Fanta uva sempre não abria, porque beber pesava demais o estômago, né? E comia, assim, ó, com voracidade, assim, ó. Tá ligado? Algo que não tinha onde eu morava, entendeu? Né? Não só não tinha o dinheiro, como também não se fazia, não tinha lanchonete. Era uma vila no meio do nada, do lado de um complexo penitenciário de pessoas que ocuparam. E eu dava o cavalo louco, 1, 2, 3, meu amigo falava, saia correndo até ficar invisível novamente. Então foi uma adolescência, uma infância e uma adolescência em contato muito direto com pequenos delitos, pessoas que vinham da extrema miséria, pessoas que entravam na vida do crime, pessoas que eram mortas, pessoas que eram encarceradas, mães em luto, muitos velórios eu infelizmente presenciei, tá ligado? Então eu carrego um luto dentro de mim que justifica um pouco da minha política.
E, Renato, como o César falou, você concluiu o ensino fundamental através do supletivo. Você também cursou Ciências Sociais, certo? Mas se formou em Direito. O que te levou a optar pelo Direito e ser um doutor preto, hein? Me conta. Olha que louco, hein, Roberto? Olha que louco. Porque eu não entendi a escola. A escola também não me entendeu. Os meus problemas não eram na sala de aula. Os meus problemas eram da sala para fora. Eram problemas na vila, eram problemas, às vezes, no próprio ambiente do lar ali, né? Eram problemas que eram traumas que ainda não foram resolvidos. Era o problema do racismo, era o problema da miséria, eram muitos problemas. Só que a escola me obrigava, em nome da uniformidade dos alunos, a deixar os meus problemas para fora da aula. Só que como os meus problemas eram a dimensão tão grande de mim mesmo, eu acabei ficando também para fora da sala de aula e evadi. E fui ser empacotador, balconista, repositor, trabalhar em mercado, vendedor de loja, fui ser tudo na vida, né? E como eu aprendi a jogar xadrez nesse tudo da vida, em algum momento, eu desenvolvi uma autoestima intelectual até. Eu sabia que eu ganhava de jovens do ensino privado forte, Bom Jesus, Positivo, Antigo Cefete, ou Colégio Estadual tradicional e tal, e eu ganhava deles. Então eu sabia que não era questão de eu ser burro, embora a escola sempre me rotulasse como um burro, porque eu reprovei uma quinta, 2 a sexta, por isso que eu abandonei. A escola não me entendeu e me reprovou muitas vezes. E quando eu decidi sair do balcão de uma sorveteria, que eu limpava o chão de quem pegava o sorvete, deixava derreter, caía no chão, pisava em cima e fazia aquela bagunça, e daí você vinha jovem ali naquela idade, com o balde, limpar e tal, eu me sentia tão invisível em relação aos meus propósitos, e fui estudar. E passei em 2003 no vestibular para Ciências Sociais, fiquei 1 ano e pouco, o curso era só diurno. Amo o curso de Ciências Sociais, amo a filosofia, amo a história, esse núcleo das humanas, eu tenho uma paixão. Mas tive que ir para o direito por 2 motivos. O direito era noturno, eu poderia então trabalhar para ajudar no aluguel do barraco, como sempre fiz, e também o direito tinha um fascínio, porque a minha vida foi ao lado de um complexo penitenciário, toda a minha infância. Então, é claro que o direito penal e a instituição prisão fazia parte e me despertavam uma curiosidade especial. E essa curiosidade se revelou no curso de Direito, que depois fui fazer um mestrado já no Direito, mas na Criminologia especificamente, né? Renato, e tem uma história tua, cara, que... Por que eu acho que... Quero que vocês entendam por que eu vou colocar isso aqui. O xadrez é um jogo maravilhoso, Hobbes, porque independentemente de lobby ou de modelo de sociabilidade ou de favorecimento, é um jogo muito honesto, entende? Vai vencer aquele que for capaz de desenvolver o melhor jogo. E o Renato tem uma história que é isso que eu quero que você conte aqui pra gente, deputado, hoje, no qual ele teve um orientador de xadrez, um professor de xadrez, que fez colocações muito duras, muito racistas, e que assim como o nosso modelo de sociabilidade, a despeito do talento dele enquanto jogador, tentava colocá-lo para baixo. Tentava dizer que ele não era capaz. E eu acho importante, deputado, hoje, com tudo o que você conquistou e tendo dezenas de milhares de pessoas nos assistindo nesse momento, que você conte essa história, esse relato do xadrez que você já me contou um dia. Explica pra gente o que aconteceu com esse teu professor de xadrez, por favor. E pelo jeito a gente tá vendo aqui, ainda dói muito, né, Renato? A gente tá te vendo aqui. Porra, mano, que louco, né? Sabia que eu fiz Muay Thai? Fui aluno até do Anderson Silva. Para sobreviver na violência dessa cidade. Depois que vim para Curitiba, a partir do ensino médio, a partir dos anos 2000, sou de 83. Joguei basquete um tempo, gosto ainda de basquete. Mas principalmente eu estive nas ruas. Cada um que está nas ruas sabe o caminho que levou lá. Eu sei exatamente o caminho, quais foram os meus passos e por que lá foi o destino, a rua. E sobrevivi a esses ambientes todos, melhor ou pior, mas sobrevivi. Inteiro e íntegro. Agora, ao xadrez,
No xadrez, foi o ambiente mais violento que eu passei. Olha que louco, né? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a jogar. Por acidente. Passei na biblioteca pública do Paraná, numa salinha, quando eu estava lendo meus primeiros livros da minha vida com 15 anos. Agatha Christie, um romance policial. Olhei lá dentro, xadrez. E esse jogo, e olhei, uma vez na escola eu vi esse jogo e fiquei olhando. Depois eu voltei, aprendi, em poucos meses, estava ganhando do professor da sala de xadrez. E estava ganhando da grande maioria, se não todos, os alunos e os que frequentavam a aula de xadrez, os velhinhos, que eram a maioria, né? Mas também os jovenzinhos. E tinha uma pessoa lá, antes do meu professor ainda, César, essa talvez eu não tenha nem te dito. Tinha uma pessoa lá, o Anderson Silva. Olha que coincidência, né? Anderson Silva. Não um lutador, um homem branco, vigilante, segurança privado, perto dos seus 30 anos, forte, grande, maior que eu. E ele ia lá e jogava e ganhava, ele tinha uma certa habilidade, mas ele também tinha uma grande arrogância. Ele gostava, a arrogância dele fazia ele uma espécie de superstar da biblioteca no xadrez. Era o poder que ele tinha. E com o tempo, em pouco tempo, eu comecei a ganhar dele. Daí um certo dia, eu estava ganhando dele e ele, de forma jocosa, se referindo a mim a todo momento, e eu ganhei e tirei um sarro dele também. Eu tinha 15 anos. E ele me segurou e me deu um soco. E eu tenho o nariz quebrado. Ó. Se vocês verem, ó, meu nariz é quebrado por um lado. Eu tenho o nariz quebrado, 15 anos. E daí começou um monte de sangue. E daí eu fui, segurei ele. E para ele não sair, porque ele ia sair correndo. Daí veio os seguranças da biblioteca e falaram, não, vocês vão ter que esperar para ver o que aconteceu, chamar a polícia. Ficou eu por um lado, num banheiro, tipo, masculino, e ele lá pro outro lado, no outro banheiro, tipo, feminino, tanto faz. Num banheiro bem afastado. Quando a polícia chegou, César, eu que não tinha celular na época, não tinha essas coisas, né? E não tinha como contatar minha mãe. Eu, quando a polícia chegou, eu me senti à vontade para falar o que aconteceu e para xingá-lo de covarde e de tudo que ele merecia. E sabe o que o policial fez? Falou, cala a boca. Vai que ficar gritando desse jeito? E eu cheio de sangue. Ainda fiquei no banheiro um tempo, consertando meu nariz, né? Graças a Deus não. Infelizmente a violência não é algo extraordinário na minha vida, né? Então eu vi ali já, fiquei frio, né? Para consertar meu nariz, era para estar bem pior. E daí eu cheguei, daí eu falei isso, daí o policial falou assim, começou a se referir a mim e falou bem assim, ó. Desse jeito dá para entender por que ele fez isso. Mano. Eu era criança, tá ligado? Eu era criança nada, mano. Eu tinha 15 anos ainda, era muito novo, né, mano? Me quebrou assim, eu abaixei a cabeça ali na viatura e fui quieto. E daí cheguei na delegacia, daí eles não fizeram nada, o boletim, porque falaram que eu não podia fazer porque não era maior de idade. E daí não tinha como ligar pra minha mãe, no outro dia eu fui lá com a minha mãezinha, né? E daí não tinha a mesma equipe do plantão, e daí eles nem fizeram boletim de ocorrência, nem nada. E meio que nem ligaram muito pra situação, né? Daí eu, putz, foi foda. Mas eu ainda gostava muito de xadrez e parei de ir ali, passei no clube de xadrez de Curitiba. E comecei a participar da equipe e fui selecionado para a seleção de xadrez de Curitiba. E joguei os jogos da juventude. E o técnico da seleção de Curitiba, que na época era professor também do Cefet, que hoje se chama... O Cefet hoje é uma universidade, né? Já lembro, mas enfim. Como que é o nome da universidade que é o Cefet hoje mesmo? Tanto faz. Daí o Oswaldo Andrade, que era o professor, que hoje é guarda municipal lá em Cascavel, Guarapuava, quando estava perdendo para mim, como técnico da seleção de Curitiba, falava bem assim, ó, joga preto burro, para tentar de alguma forma me desestabilizar e ganhar ou me diminuir. Quando uma menininha lá estava meio afim de mim, ele ficou junto com os outros alunos dando risada dela. Tipo... Quando eu fui, e olha que história louca, mano, não dá nada isso daí, a gente olha, mas não dá nada. Olha que história louca, porque um dia eu tava jogando Sul Brasileiro de xadrez, empatei com um professor de xadrez, que tinha até livro publicado na época, no Sul Brasileiro, em Caiobá, voltei,
daquela rodada na SPP, na Associação de Servidores, e alguns dos integrantes da equipe de xadrez pularam na piscina. Eu não pulei. Eu tinha só a mesma roupa, e eu estranho no ninho, eles lá, nós aqui, legal todo mundo, mas eu vinha de outra realidade. Eu fiquei ali só sentado, olhando de boa, tava feliz, empatei com um cara muito forte. No outro dia de manhã, eu acordo com o Oswaldo batendo no meu alojamento e falou para arrumar minhas malas e falou que não tinha jeito mesmo de dar, né, que eu não tinha salvação, digamos assim. E daí eu peguei minhas malas, ele falou pra eu voltar pra Curitiba. Olha só, tinha 15, 16 anos, mó novo, falando pra eu voltar pra Curitiba de ônibus e sozinho. E daí sabe quem que veio no corredorzinho assim, mano? Olha que história louca. A Helena Collodi. Bem devagarzinho assim, tá ligado? Andando, uma poetisa daqui de Curitiba, falecida. E daí ela veio assim, falou, e viu só, ela não sabia o que estava acontecendo muito bem, mas viu ele gritando, né? E eu ali de cabeça baixa. Daí ela falou, você nunca teve, você nunca foi jovem? Você nunca foi criança, você nunca foi jovem? Eu acho que ela imaginou que eu pulei em alguma piscina mesmo, ou qualquer outra coisa, mas enfim. E daí ele ficou meio assim, meio encabulado dela, você gosta de poesia? Daí eu falei, eu gosto, e gostava mesmo. Daí ela arrumou um papel, daí eu fui lá e peguei um cartãozinho de táxi, tá ligado? Daí dei pra ela, daí ela escreveu assim, Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Então é uma história também que eu guardo com carinho aí, do xadrez. Bacana, Renato, um jogo tão estratégico, né? Quanta violência verbal, que são marcas que a gente traz, mas nos fortalecem, nos fortalecem. Eu lembro de cada racismo que eu sofri, cada palavra que eu ouvi, cada olhar que eu, né, sofro até hoje, nos lugares que eu passo, isso só me fortalece. E acredito que com você tem acontecido o mesmo. Eu estou muito curiosa para entender por que você escolheu a política, hein? A política que me escolheu. Ah, foi ela, é? Eu tava andando, onde ela te achou? Me pegou pelo gogó e falou, vamos aí. Olha o que aconteceu. Olha como é a força do acaso e do destino. Talvez se eu quisesse, nunca seria. Assim como aquele que fala seja, não é. Eu sempre gostei da política. O rap me educou desde o início da década de 90. Muitas situações de racismo já na infância. A minha construção racial, a minha identidade racial foi criada muito na base só do conflito, já de infância. Periferia, Curitiba, mesmo periferia, muitas colônias brancas, aquele racismo ignorante do europeu que veio aqui, que não tinha educação também, que não tinha posses, que veio também no porão do navio, entretanto tinha o salário simbólico da superioridade racial por conta da filosofia do embranquecimento do país. Então tinha um pouco disso ali em Piraquara. E portanto, os casos de racismo já na primeira infância são muito ruins, assim. Então eu já me marquei assim com uma posição de inferioridade de início. E me introjetei, fui introspectivo. Me joguei para dentro de mim mesmo, na tentativa de sobreviver na minha infância. E o rap chegou com eu tinha 10, 11 anos, já Racionais, e Holocausto Urbano, Raio-X do Brasil, e Preto até os Ossos, Mano Brown, Bicho Solto, Longe do Crime e tal. Falei, caralho, até o osso é branco e o cara quer ser preto até o osso. Falei, caralho, né? E daí falei, opa, e daí já fui pegando isso pra mim e já peguei toda a politização, graças a Deus, no primeiro momento do rap nacional, no início da década de 90, o que pra mim é a década de ouro, é Golden Era. Então eu fui educado, o pai que eu não tive, porque acabei não indo mais fazer visita, tinha outra família, não era bom com a minha mãe também, então que ficou, né? Então o rap foi essa lâmpada para os meus pés, foi o pai que eu não tive. E portanto muito politizado, eu já desde o início, e musical. E não só o rap, músicas como Cidadão, de Zé Ramalho, músicas que marcam assim muito a minha infância por uma letra forte. Quando eu entro na universidade em 2003, eu entro direto para os grupos políticos, entro para o PT. Entro pro PT em 2004, né, no curso de Ciências Sociais, a galera do PT já tá saindo porque rolou reforma da Previdência, porque eles eram no PT, porque eles eram radical, e eu já saio junto, já faço parte da fundação do PSOL e fico fazendo campanha, voluntário, carregando caixa, entro pro direito,
voluntário no movimento estudantil, carregando caixa, sem problema. Nunca, uma magoinha que eu tenho com os estudantes, nunca nenhum estudante chegou e falou: será que você não leva um jeito para ser um representante nosso, um secretário, um sei lá o quê, um presidente do CACS, ou sabe essas estruturas que tinham? Não, mas também não ligava, só fazia. Eu acreditava, sempre acreditei muito na necessidade da luta. E quando em 2016 chegou um dos líderes do pessoal aqui, um estudante também, e falou: Renato, eu acho que eu vou ser eleito esse ano. Eu vou fazer uns 2.500 votos, a Xênia Mello vai fazer uns 1.200, 1.400, 1.500, o Thiago Baratinho também uns 1.500, não sei quem uns 800, não sei quem uns 800, não sei quem uns 600, a gente vai ter uns 20, 30 candidatos, vamos fazer até uns 500 votos. Você pode ser uma pessoa dessa. Você topa sair para preencher essa bancada aí, para a gente conseguir eleger um vereador? Eu falei: demorou, já faço campanha, né? Demorou, vamos aí. Passei meus primeiros 15 dias de campanha sem panfleto, sem santinho. A galera da minha quebrada nem sabia que eu era candidato. Daí quando eu comecei a falar, a galera, aí, eu falei: anota o número aí, ó, tá, é esse. E daí a galera me falou também. Falou: mano, os caras estão fazendo tua candidatura laranja. É isso mesmo que você quer? Eu falei: não quero isso não. Já que é passeio, vamos ser de verdade. E fui atrás de um dinheiro, de uns professores da faculdade, consegui fazer meu santinho, fiz campanha, bati de frente com as injustiças, a cidade de Curitiba reagiu, eu comprei a briga e tive 3.500 votos. Fui a campanha mais bem votada municipal de vereador, né, no PSOL, na história do PSOL do Paraná. Até hoje não foi eleito ninguém, infelizmente, e ninguém fez mais do que 3.500 votos. No ano seguinte eu já fui para o PT, já que não me consideravam exatamente como alguém político. Sempre falava: Renato é gente boa, mas ele é meio louco. Renato é gente boa, mas ele é loucão. O Renato é gente boa, mas ele é muito radical. O Renato é gente boa, mas sabe? Deu para não, gente, então eu vou para um partido de massas, que pelo menos tem inclinação popular. E fui. E eu enfrento os desafios do PT, que não são poucos também. Claro. Renato, e aí a gente já teve outras conversas também, na qual você me disse que você começou a tocar em questões que eram muito sensíveis para pessoas muito poderosas na cidade, né? E isso te resultou aí num processo basicamente de perseguição política mesmo. Na tua carreira até aqui, você já enfrentou diversos processos de cassação mesmo, né, cara? Conta pra gente um pouquinho cada um desses processos e por que você acha que esse tipo de perseguição política se produz e o que é que você acha que incomoda tanto na tua presença na política institucional brasileira? Contar alguns casos que estão relacionados, para que aqueles que nos assistem entendam um pouco o sentimento daqueles que me perseguem, o porquê me perseguem. Eu, depois de eleito, mas antes de empossado, organizei uma manifestação ali no Carrefour Parolim, no centro de Curitiba, por conta do assassinato do homem negro Beto Freitas, que foi brutalmente espancado até a morte lá no Carrefour Rio Grande do Sul. Era dia 20 de novembro, inclusive, dia também da consciência negra, que triste coincidência. Organizamos aqui essa manifestação no pátio. Foi uma manifestação pacífica, ninguém ficou ferido, nada foi depredado, entre mortos e feridos, todos sobreviveram. E eu escrevi na mureta do estacionamento, em 3 metros quadrados de superfície, portanto de tinta: a injustiça com a lata de spray praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. MLK, Martin Luther King. Foi o que eu escrevi, o que eu fiz. Havia policiais da reserva misturados na multidão P2 que fotografou, filmou, promoveram a denúncia, o Ministério Público aceitou a denúncia, fui criminalizado, a mídia já começou a noticiar. Vereador vândalo, nem assumiu e é vândalo. Veja a lista de crimes do vereador. Vereador bandido. Então, pichador. Começou a ficar algo bem ruim. Entrei na Assembleia, logo depois, já com essa pecha, com essa imagem que eles criaram de mim. E já no início, o prefeito Rafael Greca apresentou um projeto de lei
que recebeu a assinatura de 13 vereadores, que era suficiente, para entrar já no regime de urgência, para passar na frente de todos os outros projetos. Olha que tinham projetos muito importantes por causa da pandemia, a miséria e o risco à saúde, sobretudo no transporte público, que o trabalhador, a pessoa mais pobre, estava refém, né? Estava exposta, né? Eram temas graves naquele momento. E mesmo assim passou esse projeto do prefeito. Qual era o projeto? Que tinha o cínico, né, sarcástico título de mesa solidária, era de proibir que qualquer cidadão curitibano doasse uma marmita a quem estivesse em situação de rua, sob pena de R$600, podendo ser multiplicado caso haja reincidência do delito. Esse era o projeto Mesa Solidária. E até então ninguém fazia denúncias públicas do que ocorria naquela Câmara. E eu fui o primeiro a colocar o nome de todos os vereadores que votaram no regime de urgência, dizendo que era muito importante aprovar esse projeto. E principalmente o prefeito. Fiz alguns vídeos, comuniquei, e isso foi para todos os jornais e furou a bolha, foi para a grande mídia, ficou muito ruim para o prefeito teve que remodelar todo o projeto porque queimou a cara. Então o prefeito já declarou também uma guerra contra mim. Quem é o prefeito? Rafael Valdomiro Greca de Macedo. A família Macedo é a família nobre do Paraná, mas é da nobreza portuguesa do século XII, daqueles que vieram nas caravelas de fato. E o primeiro prefeito da história de Curitiba, há séculos atrás, foi Borges de Macedo, também da família Macedo. Durante o período da família Macedo aqui no Paraná, durante 1/3 da história do Paraná, eles estiveram em Tribunal de Contas, Associação Comercial, Tribunal de Justiça, Poder Legislativo e Executivo. Então eles fazem parte da vértebra da exploração sobre os mais pobres e, sobretudo, com a população negra, que foi relegada a essa miséria por conta da condição de escravização imposta por eles, pela família deles. E como nós viemos da favela, dos fundão, das ocupação, que na época era chamado de invasão, quando nós olhamos os policiais e guardas que têm a responsabilidade de salvar a ordem pública, de manter as coisas como estão, o status quo, a mando deles, do Rafael Greca, por exemplo, eu olho para o policial não como aquele que lê servir e proteger na imagem, na película, na maquiagem. Eu vejo nos olhos do policial aqueles crimes que ele é capaz de cometer, porque eu sou testemunha desses crimes. E ele, quando me vê, sente um pouco de vergonha, porque sabe que está diante de uma testemunha, portanto de um espelho. Só que a vergonha, que é o que ele ainda preserva de bom, é pouca e não dura um segundo, porque no segundo seguinte me olha como se eu fosse testemunha de um crime e, portanto, necessito ser eliminado. Então me olham com ódio, com raiva, e essa raiva gera uma perseguição política, a partir principalmente da polícia, porque como se lida com nós, negros, pobres, de quebrada? Com polícia. E, portanto, a perseguição foi por um bom tempo policial. Depois eu entrei num debate com os pastores picaretas. Os pastores picaretas que vendiam cloroquina, em nome do bolsonarismo, em nome da mentira, em nome do poder dos homens. E falei que eram esses que prescreviam cloroquina, eram eles 171s, estelionatários, mentirosos, picaretas. E eles não gostaram e me processaram. Então foi o meu primeiro pedido de cassação. Depois foi por conta de outra luta pela vida. Primeira do Carrefour, luta pela vida. Segunda, luta contra a cloroquina, luta pela vida. A terceira foi luta pela vida na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja construída por mãos negras, para que as pessoas pretas cristãs pudessem professar sua fé. Porque embora Cristo disse para amai-vos uns aos outros, os brancos da época não achavam que outros poderiam conter negros, porque não eram humanos e, portanto, não poderiam entrar na mesma igreja. Essa delinquência de pensamento. Isso fez com que fosse construída a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
em cima de um cemitério de pessoas pretas. E, portanto, e por isso, fomos lá clamar pela vida de Moise Kabagambe, Durval Teófilo e, em Curitiba, Quintino Correia, homem africano de Guiné-Bissau que levou 2 tiros de um grupo nazista na Praça Carlos Gomes e sequer foi investigado. Os policiais não pediram as câmeras dos arredores. E depois de 6 meses, era tarde demais. Nenhum dos lugares tinha memória suficiente para armazenar essas informações e, portanto, o caso foi arquivado sem ter sido solucionado. E ele, Quintino Correia, antes de morrer, esteve na manifestação. Entrou na igreja, baleado, com um cartaz escrito "Vidas Negras Importam". E foi feito um pedido de cassação. Tão logo entrei como deputado estadual, o coronel Hudson, da Polícia Militar, entrou com pedido de cassação. Hoje ele é secretário de Segurança Pública e se colocou nessa posição deprimente de perseguição política pessoal e entrou com pedido de cassação porque eu denunciei o número de mortes no ano passado provocadas pela polícia, 483 mortes. E falei que no ano de 2019 os policiais mais se mataram por conta de suas condições de trabalho, pela brutalidade do próprio processo de formação do policial, mais se mataram do que morreram em confrontos. Então, isso gerou um mal-estar, uma perseguição e uma cassação. E agora, por último, esse outro processo de cassação, porque eu utilizei o meu direito de palavra para falar daqueles que propagam as mentiras em rede social, em ritmo industrial, e ainda assim não são punidos, como são os bolsonaristas do gabinete do ódio. Bom, então foram aí 3 processos de cassação, né? Fica muito claro. 2 lá e 2 aqui, 4. São 4 processos de cassação. Então fica muito claro aí que eles estão na sua cola. Pergunta para você, você se sente censurado? E eu queria entender de que ponto vem essa avalanche em cima de você. Você acha que pelo simples fato de ser um menino preto da periferia e estar ocupando um lugar que teoricamente você não deveria estar, isso por si só já é um incômodo? Ou você acha que o fato de falar, né, de viver, de ter vivenciado toda essa... os impactados, na verdade, pelas políticas públicas, né? Porque uma coisa é você dar ordem, e aí você fala, eu fiz isso para o bem da população. Outra coisa é a população que sofre essa ordem e pode não ser tão bom assim como quem mandou pensa. Você acha que pelo fato de estar lá e contando essas verdades de políticas públicas que teoricamente eles consideram boas e eficazes, você acha que isso na cara deles, na cara dessas pessoas, dói mais? Ou seja, se você falasse as mesmas coisas que você fala, mas se fosse um menino branco, você acha que seria diferente? Com toda certeza, porque o que eu falo são palavras gestadas no decorrer de uma caminhada. Eu tenho 39 anos, faço 40 ainda esse ano. Eu fiquei 20 anos da minha vida, Roberta, em mais absoluto silêncio, no fundo da sala, com um capuz na cabeça, torcendo para não ser visto, não ser enxergado, para ser invisível. 20 anos em que a minha palavra como empacotador de mercado ou balconista de sorveteria era programada. Sequer ela era minha. Ela era uma orientação de um gerente, apenas. 20 anos sem ler sobre mim, sem entender, sem compreender. Apenas vivendo e compreendendo na escola do mundo, que muitas vezes é violenta e exige o silêncio. As palavras podem te tornar escravo delas, dos lugares em que a gente sobreviveu. Todo respeito ainda é pouco. Viver é coisa de louco por aqui. E depois dos 20, que entrei na universidade no curso de sociais, e comecei a ler, comecei a perceber, eu fiquei mais 10 anos só lendo e escrevendo um pouco. E essa última década, essa 4ª década, eu ando falando palavras que há muito tempo foram gestadas pelos pés, que carregam um corpo preto, que andaram em ruas de terra, que remontam ao sertão do Nordeste, da Paraíba, no momento que era o estado mais pobre do Brasil. Atravessei desertos e sou testemunha desses crimes que o Estado é capaz de cometer
com a omissão ou permissão da sociedade. E como testemunho, eu trago uma verdade. Não que eu seja melhor ou pior, mas o meu testemunho é a minha verdade, do que eu vi, do que eu vivi. E essa verdade incomoda, porque é um espelho em que muita gente se vê nu frente a ele. E eu digo essa verdade como quem sobreviveu. Eu digo com a vontade de quem carrega o luto e não quer que o seu ente querido seja esquecido. Porque essa verdade ressuscita aqueles que morreram. Alista-os para a guerra do presente. Quando as mães de maio vão à praça e trazem o nome e o rosto dos seus filhos, é para lembrar, mas também para alistá-los naquela batalha. Porque quando o inimigo vence, não vence só nós, hoje, 2023. O inimigo vence os que, infelizmente, tiveram suas vidas desperdiçadas. O inimigo triunfa, marcha sobre os nossos crânios, dos nossos ancestrais. E quando nós vencemos, eles vencem com a gente. Isso é uma espécie de redenção. É o que me dá energia, motivação e a minha filosofia política. O que é interessante, deputado e Robes, a gente está caminhando para a etapa final aqui, deputado, mas eu quero te dizer uma coisa. Existem alguns seres humanos que se tornam maiores do que as suas próprias vidas porque eles representam lutas coletivas. Isso aconteceu com o Lula, isso aconteceu com Mandela, isso aconteceu com Malcolm X, isso aconteceu com Luther King. Existem algumas figuras que se tornam maiores do que as suas próprias vidas porque eles representam uma luta coletiva. E assim as suas próprias vidas transcendem a dimensão biológica do que aquela pessoa vive em 60, 70, 80, 90 anos, seja quanto tempo for. Eu vejo muito disso na tua luta, sem ser demagogo, Renato. Eu vejo, e é por isso que eu te digo isso toda vez que a gente se encontra, porque eu vejo no Renato, não só no Renato parlamentar, mas no Renato ser humano, que sobreviveu aos cavalos loucos, que sobreviveu à violência estatal, que sobreviveu a esse tipo de agressão, quando você se provou mais talentoso no jogo do xadrez, que superou todo um modelo de sociabilidade para, a essa altura, antes dos 40 anos, já ser deputado estadual. Então, você já está nessa condição de transcender a tua própria vida, porque você representa uma luta coletiva muito aguda e muito necessária. Posso colar uma pergunta? Por favor. Já, porque é uma pergunta que, enfim, todo o chat quer saber, a nossa audiência quer saber, o Brasil quer saber, na verdade. Eu queria entender a sua projeção política, Renato, já emendando nessa colocação do Calejón, né, que as pessoas ficam grandes, elas transcendem, porque, na verdade, é uma voz das pessoas que não podem falar, que não têm o microfone. E aí eu queria te perguntar, qual é a sua projeção política? Se você pensa em um dia, talvez, ser o presidente do Brasil? Olha, Roberta, da hora a sua pergunta, porque me faz refletir sobre algo que é o meu cotidiano, o meu dia a dia e os meus grandes projetos, o cotidiano, isso que é tão pequeno e tão imediato, os grandes projetos que são tão grandes e tão imediatos, tão a longo prazo. Eu, todos os dias, pego minha agenda, hoje tem live lá com a Roberta, hoje tem a reunião, cada dia eu vivo aquele dia, eu não tenho a pretensão de alterar o destino. Eu cheguei aqui um pouco por acaso, talvez, eu diria. Eu sou grão de areia em frente ao mar, mas eu possuo uma semente e eu sou semeador. E eu confio nessa semente da palavra. Eu tenho fé nessa semente e sei que ela é poderosa e que os caminhos estão se abrindo, porque a nossa semente é de bons frutos. Então, o dia de amanhã, sou pouco e sei pouco. Por isso me coloco por inteiro em tudo que faço.
os caminhos estão abertos. É o que eu posso dizer em relação a isso. Muito bom. Bom, esperamos então poder votar em Renato para presidente do Brasil. Eu vou ficar muito feliz. Tens o meu voto, hein? É óbvio que isso é uma caminhada, é óbvio que isso é uma construção. É um processo. Você já tem uma carreira parlamentar brilhante e acho que tanto Hobbes quanto eu, a gente não está falando que isso aconteça agora em 2026 ou no curto prazo, mas era disso que é por isso que a tua pergunta é muito pertinente na sequência da minha fala, porque era exatamente nisso que eu ia chegar. É a construção de uma luta coletiva de pessoas que acreditam que esse passo é importante, assim como é importante, por exemplo, ver o Silvio Almeida, ministro de Estado hoje, isso é absolutamente importante também, e que para um dia no futuro esse projeto seja trabalhado com maior ênfase no sentido de alcançar isso que você está propondo aí, Rô. Agora, Renato, a gente também se preocupa com você, né? Você é pai, né? Você anda com segurança, você se protege de que forma? Essa gente está no seu pé, cara. Como é que você faz? Tá, então espumando, ameaçando. Não podem ir com a força da palavra e recorrem ao poder das armas. As armas da crítica são substituídas pela crítica das armas. Eu estou na fé de Deus, estou na fé de Deus. Tento tomar algumas medidas de prevenção, precaução. Mudei de casa algumas vezes. Mandei um e-mail para o PT pedindo uma ajuda, estou esperando o pessoal responder. Conto com a solidariedade de pessoas maravilhosas assim como vocês, como uma base forte, firme, convicta. A nossa semente dá frutos. E são muitas as sementes, e são muitos também os semeadores, as semeadoras. A nossa família é grande. As nossas ideias encontram convergência no mundo. E isso nos torna também fortes. E a nossa fé também nos mantém caminhando de forma perseverante, porque se você parar para pensar racionalmente apenas, o inimigo é maior e é mais forte por todos os ângulos. Mas a nossa experiência no mundo não se esgota na razão lógica, racional. Há outras razões. E essas outras razões nos dizem que a nossa vitória é inevitável. Talvez não amanhã, talvez não semana que vem, talvez não daqui a 10 anos, talvez não enquanto eu vivo, mas a nossa vitória é inevitável. Linda fala, deputado. É isso aí. É uma preocupação, né, que a gente tem, na verdade, porque, enfim, a gente está vendo, né, o que está acontecendo aí no Paraná. Claro. E a gente, enfim, está olhando a América Latina também, então, assim, é uma preocupação muito legítima, sim, né, pela sua integridade, pela sua família. Eu também tenho medo. O medo que eu tenho, sabe qual é, Rô? É que eu não tive um pai, sabe? E eu sou um pai para minha filha, tá ligado? Eu gosto, eu renasci com minha filha. E eu quero ver ela crescer, quero ver ela cair, quero ver ela levantar, quero ver ela aprender, quero ver ela ler, quero ver ela falar, eu quero ver ela desabrochar, eu quero ver, eu quero estar junto, eu quero conviver, eu quero compartilhar. E sei também que a minha família é grande no mundo e que se algum dia acontecer, ela não será alguém, não estará ao léu, como talvez eu tenha ficado em alguns momentos. Eu já escrevi para você algumas vezes, também já te falei que... Mas é sempre importante reforçar, né? Você não está sozinho, Renato. Você não está sozinho, né? Então, pense sempre nessas pessoas que estão aí, nessas vozes que estão com você. E o quão importante é ter você ali naquele palanque, o quanto é importante você contar verdades, né? Sobre o que você viveu, porque ninguém te contou. Você traz essa verdade dentro de você. Então, a sua voz é muito importante para a gente, né? Eu digo agora como uma mulher preta, né? É muito importante que você fale, é muito importante que você tenha esse microfone e que eu tenho certeza e vejo que você faz um bom uso, com sábias palavras, sendo duro e carinhoso ao mesmo tempo, que é uma habilidade para poucos, Renato. Você consegue passar o seu recado e
e ser doce com temas tão duros e tão difíceis, principalmente porque você viveu todos eles. Só posso dizer obrigada a você, mesmo. Eu engoli tantas palavras que, de algum modo, eu tomei afinidade com as palavras. E não só ela vai ver, Renato, tudo isso acontecendo, mas eu tenho certeza que ela vai ter muito orgulho do pai que você é e da tua luta. Tenha certeza disso, que esse amor compartilhado e essa luta... Foto dela! Olha aqui, ó. A primeira foto da vida dela. Que delícia, meu irmão. Logo que saímos tá ligado, do parto. Parabéns, cara, que delícia. Ela vai ter muito orgulho do pai e da luta e das transformações que você vai ajudar a catalisar no Brasil, deputado. Obrigado pela tua participação aqui hoje. Foi uma honra te receber como ato de estreia, né, Robis, do nosso Sinapse ICL. E seguramente nos encontraremos mais adiante aí na luta. Renato, obrigado, meu irmão. A honra é toda nossa, pode ter certeza. Estamos juntos. Obrigada, Renato, por resistir. Obrigado por resistir por todos nós. Força! Porque nós somos. Força no Black Power, porque eu sei que aí tem. Um beijo. Obrigada pelo programa de estreia. Beijo, meu irmão. Beijo. Ê, Calejão. Forte, né? Que estreia, forte. cara. A gente sabia que ia ser assim, né? Respirando ainda. Eu te disse, inclusive, quando você confirmou o Renato, eu falei, isso vai ser forte, seguramente. Vai ser uma entrevista forte. Acho que vai ao encontro do que a gente se propõe a fazer aqui, né? É algo que traz verdade, não é algo muito assim quadradinho e tal, mas que traz esse tipo de entrevista. Eu estou muito orgulhoso, Robis, honestamente, muito orgulhoso, muito feliz, muito satisfeito com o que a gente produziu nessa primeira edição do Sinapse. Nossa, e uma hora, ó, passou rápido. Rápido demais, rápido demais. É isso. Que oportunidade a gente bater essa bola com essas pessoas, ter começado esse programa, né, que é pura resistência. É isso. É isso aí. Puras conexões, como diz o nome do programa. Exatamente. Sinapse, que está aqui todos os dias. Eu não consegui ler muito o chat hoje, mas eu prometo que eu vou ler mais, vou trazer mais perguntas. Abri caixinha hoje de manhã no meu Instagram. Vou mandar todas as perguntas para o Renato, tá bom? Desculpas, eu não consegui fazer ao vivo, mas eu vou enviar para ele todas as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram mais cedo. Só tenho a agradecer a nossa audiência que está aqui com a gente. É isso. Enfim, mandem sugestões de convidados, quem vocês gostariam de ver aqui, conversando, debatendo. Podem ser pensamentos parecidos, dissonantes, contrários, enfim. A gente quer conversar. Desde que essa pessoa tope participar e conversar com a gente, vem para o Sinapse. Pode sugerir a nossa audiência. César. Obrigado, querida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui ao seu lado. Eu que te agradeço mais demais, uma vez. Robis. Estamos juntos sempre. Gente, beijo cheio de amor para todo mundo. O programa de hoje começou com tudo. Obrigada, audiência. Tchau, tchau. Fiquem bem, gente. Comunidade. Até amanhã. Beijo. Até amanhã, 7h30. Boa noite. Na nossa aula, as 5 lições fundamentais para se investir corretamente cumpriu o seu papel. Dezenas de milhares de pessoas aprenderam em 5 lições super simples a deixar de cometer vários erros e também a cometer acertos para poder investir de uma maneira muito mais segura e muito mais correta. E claro, fazendo assim, conseguir obter resultados muito mais rápidos e muito mais consistentes. Se você perdeu essa aula, eu tenho uma notícia muito boa para você. Um monte de gente estava pedindo para a gente liberar o replay da aula. E a gente liberou o replay da aula, um tempo muito limitado, muito curto, mas você pode, se clicar agora nesse link, assistir essa aula. E eu acho que você vai ficar muito feliz, muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de assistir o replay, que você vai obter um conhecimento ali que vai fazer muita diferença na sua vida. Chame seus amigos e amigas para participar e assistir também. E no final da aula, fica atento que eu preparei uma surpresa para todo mundo que assistiu e eu acho que você vai gostar bastante dela. Um abraço e boa aula! Veja agora a programação completa desta terça-feira, dia 22 de agosto. Às 7 horas, Desperta ICL, com Leandro Demore. Às 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. Às 10h30, Em Detalhes, com Gabriela Varela. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. Aula de Hatha Yoga, do módulo 2, com a professora Deni Filetti.
Às 17 horas, encontro com economistas. E também, às 17 horas, temos a transmissão do Caleidoscópio Jurídico. Às 18 horas, ICL Notícias, segunda edição. 19h30, o novo programa da casa Sinapse ICL, com Roberta Garcia e César Calejon. E para finalizar o dia, aula interativa de inglês com a professora Andréa Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br e acompanhe toda a nossa grade de programação.